Além do curso de certificação LPI, o Matheus Miller do canal Forfasters agora está com um curso de Shell Script avançado onde você aprenderá muito mais do que simplesmente otimizar as suas tarefas com a linguagem. Os links para os cursos do Matheus estão na descrição desse vídeo. Confiram lá e bora especializar em Linux. Beleza, cambada. Seguinte, primeiro vídeo do ano e eu gostaria de debater com vocês recursos que eu espero ver no Linux nesse ano. É literalmente recursos, tá lá embaixo, não é assim áreas que ele vai ocupar, por exemplo, jogos, que todo mundo quer ver mais jogos e tal, tudo bem, isso também eu quero ver. A área de edição de vídeo, o Linux já quase tomou, né? Tem 94 a 95% da área de edição de vídeo em Hollywood pertence a Linux. Inclusive, Linux é dado como o melhor sistema operacional para edição de vídeo, além de seu recurso, né, seu poder, a sua diversidade de editores de vídeo. Então, assim, eu quero tratar de recursos da área de administração de sistemas que eu espero ver, tá bom? E Linux já é conhecido, né, por ser o melhor sistema operacional com suporte a múltiplos processadores, a área de virtualização, a questão de atualizações e de correção de bugs, a API dele que tem recursos que nenhum outro Unix nunca teve. Inclusive o IP Route 2 coloca Linux à frente na área de redes de qualquer outro sistema operacional. Eu não estou falando de Unix, eu estou falando literalmente de qualquer outro sistema operacional. Vale até ressalva, né, que assim, erros que aconteceram nos Unix no passado, que tem Unix que ainda tem, no Linux geralmente tende a não acontecer, ou se acontece por ele herdar, tende a ser eliminado de uma forma mais rápida do que nos outros Unix. O Linux é o Unix que eu mais gosto mesmo, sabe? Eu acabo gostando de outros, como eu já mencionei, do Dragonfly BSD, do Solaris, mas o Linux é o que eu acabo mais gostando. Só que aí entra o que eu espero ver do Linux em 2019. E, bom, vamos lá, eu espero ver, uma das coisas seria, por exemplo, ports. Assim, ports de outros Unix para o Linux, de coisas que existem em outros Unix, que são até um diferencial. Por exemplo, uma coisa que todo mundo está esperando muito é o ZFS para o Linux. O OpenZFS já está bem andado, né? Caminho bem andado aí à frente. E já está até mesmo nos repositórios do Ubuntu, do Debian. Só que ainda está em versão beta, né, que é a versão OpenZFS, não é o ZFS do Solaris mesmo, código dele mesmo, ele é todo feito do zero. Tem coisas que eles pegaram realmente do ZFS do Solaris e estão utilizando o OpenZFS, pelo que eu li. Estão usando de forma dinâmica, né, não de forma estática, porque há conflito de licença entre a GPL e a CDDL. Mas honestamente eu espero ver recursos do ZFS no BTRFS, porque tem coisas que o BTRFS tem que eu gosto mais nele do que no ZFS. Eu espero então que tenha essa evolução no BTRFS. Segunda coisa que eu quero ver do Solaris é uma coisa que eu acho que tem muita gente esperando também, é o dtrace. Dtrace é uma ferramenta que ele fica rastreando por bugs no kernel e no sistema. E assim, o símbolo dele é até um unicórnio mesmo. E tem uma imagem até mesmo um unicórnio fazendo um raio-x numa tartaruga e tal. Bem zoado. Mas assim, a gente já tem outras coisas parecidas, como por exemplo o strace. O strace na verdade ele usa um recurso do kernel, né, que é o ptrace. Tem o ltrace, e vale até uma observação aqui, né, que assim, o ltrace na verdade ele faz a varredura nas bibliotecas, enquanto que o strace ele faz na system call. Tem também o system tap, então a gente vê que tem uma variedade de coisas parecidas já no Linux. Só que o dtrace parece que ele é muito cobiçado. No FOSDEM do ano passado, inclusive, mostraram que estão bem caminho andado. Se você for ver mesmo no Git, tá um bom tempo parado, né? Mas o pessoal do FOSDEM falou que já falta pouco para ter o dtrace no Linux. Então assim, eu espero ver recursos do Solaris, o maior número deles, no Linux hoje. Assim, eu espero. Terceira coisa que eu espero ver seria o NFTables substituir o IPTables. O IPTables é o front-end, né? O comando que a gente usa para poder controlar o firewall, o NetFilter, ou seja, o filtro de pacotes. E o NFTables tende a substituir o IPTables. Porque assim, ele não é só um
front-end. Ele é mais do que isso, ele é até um framework, né? Ele torna inclusive mais rápido, mais seguro, que inclusive essa é a proposta dele. E na parte dos desenvolvedores, o código dele é mais fácil de manter, e para os administradores de sistema a sintaxe é mais interessante. Então assim, todo mundo é beneficiado com o NFTables, né? Tanto os desenvolvedores quanto os sysadmins. Então sim, eu espero que esse ano saia a versão 1.0 do NFTables, inclusive está até no repositório já do Debian, o NFT, é o comando NFT que você usa. Eu espero ver, inclusive, ele literalmente substituir o AppTables. Quarta coisa que eu espero ver é o LLVM/Clang substituir o GCC, a Muscle substituir a glibc e o Z-Shell substituir Bash. Literalmente, eu espero que essas ferramentas substituam as do GNU. Porque você odeia GNU. Não, tem nada a ver, que eu acho as melhores mesmo. Falta pouca coisa, assim, por que não dá para substituir literalmente as ferramentas do GNU hoje no Linux? É por uma questão de dependência que criaram, na questão de recursos que existem no GCC e na glibc, que acaba atrelando o Linux a essas ferramentas. Eu já até mostrei isso no vídeo Vantagens e Desvantagens das Ferramentas GNU. Eles possuem recursos numa gama muito maior. Só que assim, o que acontece? Por exemplo, na Muscle mesmo mostrou que faltam dados que só existem na glibc na Muscle. Aí você pergunta, por que então eles não adicionam esses dados da glibc na Muscle e os recursos do GCC no LLVM? Simplesmente porque esses dados, esses recursos não estão documentados. Bela liberdade, viu, galera do GNU? Isso aí que é liberdade mesmo, né? Que assim, vai lá procurar, não está documentado. Como é que uma coisa dessa não está documentada? Deveria, né? Porque agora acaba treinando as ferramentas do GNU e não tem como tirar elas, né? Liberdade é eu escolher o que eu quero usar. Mas continuando, outra ferramenta assim que eu foco muito é o Bash. Eu acho que assim, deveriam substituir por outro terminal como o Z-Shell. Inclusive eu acho incrível, né? Como assim? A galera dá preferência a Bash do que terminais com Z-Shell, Fish. São terminais muito mais poderosos, muito mais interessantes e a galera não dá atenção. Aproveitando até falar aqui, um terminal que eu espero ganhar mais proporção no meio da galera de Linux, né? E assim, ter assim, a possibilidade de usar nativamente, ou seja, assim, de você substituir e usar ele como terminal padrão, nativo já é, né? Utilizar como padrão. É o Toybox. Assim, porque primeiro que é mais uma alternativa ao terminal que a gente pode ter. Segundo que assim, para as distribuições minimalistas, né, como o próprio Alpine Linux, que faz uso inclusive do BusyBox, é uma alternativa para ele, porque já que ele é minimalista, é um terminal menor ainda, quer dizer, ele vai ficar menor do que a gente já usa. Você vai lá e baixa uma imagens muito pequena, vai ser menor ainda. Então é uma vantagem para o próprio Alpine Linux, para o TinyCore, para distribuições embarcadas. Você vê, o próprio Android já adota ele no lugar do BusyBox. Então eu acho muito interessante o Toybox ter como alternativa padrão por conta disso. Inclusive falando de BusyBox, o que seria a quinta coisa que eu quero ver é que assim, eu lembro que tem até um arquivo de 2014 que o Rob Landley ele estava utilizando o PCBSD. Aí ele entrou em contato com uma desenvolvedora do FreeBSD para ver o kernel building, que seria um arquivo de configuração do kernel. O que isso tem a ver com o terminal, né? É que assim, na verdade, tanto o BusyBox quanto o Toybox, eles utilizam o arquivo de configuração do kernel Linux para você configurar. Você dá um make menu config, ou na hora de configurar o kernel, você seleciona o que você quer de comando, o que você quer de recurso, e depois você compila. Eu dei o make def config, porque esse é o padrão, mas eu poderia dar um make menu config e personalizar da forma que eu quero, utilizando o arquivo de configuração do kernel Linux que ele herdou. E assim, o Toybox está todo sob cláusula 0 do BSD, com exceção desse arquivo de configuração que está sob GPL. Está até descrito no próprio Toybox e tal. E assim, eu acredito que entrando em contato com essa desenvolvedora do FreeBSD que apontou ele para o arquivo de configuração do FreeBSD, o manual de arquivo de configuração, né? Não que isso seja prioridade, mas assim, isso acaba eliminando totalmente GPL no Toybox. Eu não sei se adotar o arquivo de configuração do FreeBSD acaba tornando isso melhor. Se for, eu espero até mesmo que o Linux mesmo adote. Até inclusive falando aqui sobre adotar
alguma ferramenta no kernel Linux, eu espero que o Linux adote o Ninja no lugar do Make, porque inclusive a compilação vai ser mais rápida. Automaticamente com o LLVM e com a Muscle já se torna mais rápido. E com o Ninja pode se tornar mais rápido ainda, por que não? Então assim, eu prefiro que adote o Ninja do que o Make. E a sexta e última coisa que eu tenho em mente é o que eu já falei naquele vídeo sobre o código de conduta do kernel. Que a gente vê que a maior parte de vídeo do kernel Linux está sob licença MIT. Então assim, eu espero que até haja uma migração de licença, a maior parte que for possível, do kernel Linux para outra licença, seja a cláusula 0 BSD ou MIT, mas que elimine esse problema que se tornou muito grande no Linux, que é a questão da GPL ser totalmente incompatível, ter que ficar perguntando de onde veio tal código, tomar processo por conta disso. Então eu espero que adote uma licença assim que elimine esse problema, nem que crie uma licença padrão para o Linux. Bom, então essas são as coisas que eu espero ver no Linux nesse ano. Você tem alguma coisa que você espera ver? Deixa nos comentários aqui. Aproveitando, eu gostaria de dar uns recados aqui, né? Porque assim, eu já queria ter feito esse vídeo e acabei não fazendo. Eu preferia descansar, Natal aí, fui ficar com a família e tal. Eu notei 5 coisas aqui que eu deveria ter falado em um vídeo e acabei não falando. Que seria, por exemplo, assim, a questão de estreia. Teve gente reclamando. O problema é que assim, tem gente que veio falar comigo e falou assim, você poderia avisar o que seria o próximo tema de vídeo, né? E assim, a estreia foi um meio que eu encontrei de avisar vocês. Um dia antes você sabe o que eu vou falar. Então tá aí. A segunda coisa que acontece, que 10 minutos antes, o próprio YouTube lembra vocês. Então vocês já acabam não esquecendo. A terceira coisa é que eu interajo com vocês no chat. Então por isso que eu acabei adotando esse esquema de estreia. Outra coisa é que assim, no vídeo que eu falei sobre a análise que eu fiz sobre o ext4 do Linux do LNOS, eu disse que eu não sabia como o Dennis Rich analisou o Coherent. Então eu queria falar isso, que é o seguinte, eu encontrei a informação, como foi que ele analisou. Tem um artigo no blog, eu vou deixar aqui na descrição, vocês podem acompanhar, tá bom? Eu traduzi essa informação e eu achei bem interessante. Foi trabalhoso para ele, viu? Mas foi interessante. Terceira coisa, que eu queria uma conta no Apoia-se. Assim, eu já tenho no Padrim, galera. Mas tem gente que ficou me pedindo para eu ter no Apoia-se, então eu criei uma conta lá. Quem quiser contribuir aqui com o canal, pode ser feito tanto pelo Padrim quanto pelo Apoia-se. De qualquer forma, você vai receber algum tipo de recompensa que está descrito lá, tá bom? Link também está na descrição desse vídeo. Quarta coisa é sobre o vídeo de fragmentação. O que aconteceu? Teve uma empresa que entrou em contato porque estava usando a música dela. O problema é que eles não deixam claro. Eu me cadastrei, baixei a música, deu a entender que eu poderia usar. E se eu quisesse usar uma qualidade melhor, eu pagaria por ela. Como eu não queria, eu não paguei. E eles entraram em contato me proibindo. O que eu fiz? Bloqueei o vídeo, coloquei a trilha sonora do o curta-metragem Tears of Steel e upei de novo. Por isso que eu coloquei, porque eu acho a informação desse vídeo muito importante para eu simplesmente bloquear, ninguém ter acesso, tá bom? E a última coisa é que eu estou entrando em contato com uma empresa, uma parceria com ela, que ela tem curso de LPI também. Pô, mas mais um curso de LPI é que, assim, eles têm reconhecimento da própria LPI. Isso é muito interessante. É mais uma alternativa para vocês. Já tem do Matheus Miller, tem do Ricardo e vai ter esse, tá bom? Fica a critério de vocês escolherem o curso que vocês querem. É mais uma alternativa. E não esqueçam que o meu está vindo por aí, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, galera. Um abraço e falou!